Saudações aos alunos, alunas e alunos do Motirô. Eu sou Micheline Verunsky, sou escritora. Vou dar o curso de Braços Dados, História e Ficção, e é uma grande alegria estar com vocês. Eu comecei a escrever ali entre 9 e 10 anos de idade, e comecei a escrever imitando outros autores. E eu tenho uma história muito engraçada, porque eu achava que eu tinha começado a escrever primeiro poesia, mas eu comecei, na verdade, a escrever pequenas histórias, capítulos de romances que nunca terminaram. E eu tenho um primeiro romance, um primeiro esboço de um romance que é de uma menina chamada Valéria. E Valéria, ela, olha só, eu sou pernambucana e morava no sertão nordestino, numa cidade chamada Arco Verde. Eu estava ali escrevendo sobre uma menina chamada Valéria, que morava em Congonhas. E essa menina, lá no século XVIII, olha, já era uma ficção histórica. Ela queria muito ir para a universidade, como os irmãos homens. E a primeira cena desse romance é dessa menina, uma adolescente, discutindo com os pais, os irmãos, sobre o seu desejo de ser uma menina independente e estudar, e de fazer universidade. Então eu estava ali, sei lá, com quantos anos eu escrevi isso, talvez uns 12 anos mais ou menos. Eu estava ali expandindo os meus horizontes através da minha personagem. Escrevi alguns livros, hoje eu tenho 13 livros publicados, alguns livros de poesia, alguns livros de romance, alguns romances históricos também. Então, eu escrevi Nossa Teresa, Vida e Morte de uma Santa Suicida, uma trilogia que eu chamo de Trilogia Infernal, que é uma trilogia histórica. Os livros que fazem parte são Aqui no Coração do Inferno, O Peso do Coração de um Homem e O Amor, Esse Obstáculo. E mais dois romances que são mais conhecidos, que são O Som do Rugido da Onça, que ganhou o Jabuti e o Prêmio Oceanos de 2022, e o mais recente, que é Caminhando com os Mortos. O Som do Rugido da Onça é um romance histórico que fala sobre duas crianças indígenas que foram levadas do Brasil, e a gente vai conversar sobre ele no nosso curso. Para começar o nosso encontro, para iluminar o nosso encontro, eu trouxe um poema de uma poeta polonesa chamada Wisława Szymborska, que se chama Pensamentos que me visitam nas ruas movimentadas. Esse poema ele está numa antologia chamada Um Amor Feliz, e ele diz o seguinte: rostos, bilhões de rostos na face da terra. Dizem que cada um diferente dos que existiram ou existirão. Mas a natureza, quem lá a entende? Talvez cansada do trabalho incessante, repete suas antigas ideias e nos coloca rostos já usados um dia. Talvez você cruze com Arquimedes de jeans, a czarina Catarina com roupas de liquidação, algum faraó de pasta e de óculos, a viúva de um sapateiro descalço de uma Varsóvia ainda pequenina, um mestre da gruta de Altamira, indo com os netos ao zoológico, um vândalo cabeludo ao museu. Deslumbra-se um pouco. Uns que tombaram 200 séculos atrás, 5 séculos atrás e meio século atrás. Alguém transportado aqui numa carruagem dourada, alguém num vagão de extermínio. Montezuma, Confúcio, Nabucodonosor, suas babás, lavadeiras e Semíramis, que fala somente inglês. Bilhões de rostos na face da terra. O teu, o meu, o rosto de quem?
Você nunca vai saber. Talvez a natureza precise enganar, e para dar conta de prazos e demandas, comece a pescar aquilo que está submerso no espelho da desmemória. Eu trouxe esse poema para iluminar esse nosso primeiro encontro. Primeiro porque somos todos protagonistas da história, da nossa história, da história pequenina, da história micro, e somos também agentes e protagonistas da grande história. Mesmo que nossos nomes não figurem um dia nos museus, nos livros, que os nossos feitos não sejam conhecidos para além do círculo de nossos amigos, de nossos afetos, somos sim protagonistas. E como esse protagonismo, como essa nossa existência se articula no mundo da história e como ele pode se articular no mundo da ficção. É sobre isso o nosso curso. Vai ser um curso que vai ter momentos de reflexão, mas também muitos momentos de exercício. E vamos responder, espero que possamos responder com ele, a algumas perguntas. Uma delas é: por que é importante refletir sobre a história? Sobre a história passada, sobre a história que nos cerca hoje. Por que é importante pensar a história junto com a literatura? E ainda, qual a importância da memória na confluência desses lugares, na confluência entre história e entre literatura? Difícil? Acho que não. Pensei em refletirmos hoje, nesse nosso primeiro encontro, sobre a memória e a história, principalmente. E vou chamar aqui para a nossa conversa alguns pensadores, alguns historiadores, para cada um com com seu saber, com sua expertise, falar para a gente sobre esses lugares, os lugares da história e os lugares da memória. Há um historiador chamado Maurice Halbach, e ele faz uma distinção que ele considera fundamental entre o que é memória e o que é história. Ele diz que a memória é encontro e permanência, e a história é a representação. Para ele, a memória só vai ter interesse, um interesse maior, um interesse mais efetivo, quando ela coloca para dialogar aquilo que é individual, aquilo que me pertence, que é íntimo, com aquilo que é coletivo. E nessa perspectiva, esse pensador, esse historiador, ele rejeita a possibilidade de trabalhar com a memória como documento histórico, exatamente porque, diz ele, que a memória é um material muito poroso. E o que significa isso? Significa que é um material sujeito a contaminações. E ele diz mais que, para a nossa memória individual servir como algo que se aproveite, né, é preciso que ela se articule, que se aproveite para a história. É preciso que ela se articule também com a memória dos outros, com a memória do seu vizinho, com a memória do seu pai, com a memória do seu avô, com uma memória que é coletiva. Mas isso só não basta. É preciso que ela não deixe de concordar com as memórias deles, com essas outras memórias, e que também existam pontos de contato entre umas e outras, para que a lembrança que essas memórias nos fazem recordar venha a ser constituída
como uma base comum para ela, enfim, ter algum interesse histórico. Difícil? Não. Para esse historiador, Maurice Halbach, a memória sempre vai ter esse caráter difuso, porque é impossível para ele que a memória se cole às memórias dos outros com tanta perfeição. Mas há um outro historiador, o Jacques Le Goff, que ele diz uma coisa muito pessoal, muito dele, que a visão histórica que ele construiu foi constituída a partir da memória dos seus pais. E essa memória se constituiu como um território e como uma moeda, uma espécie de moeda que lhe deu acesso ao mundo da história. Apesar de sua característica fragmentária, da sua característica dispersiva, a memória, diz o Le Goff, ela pode sim nos dar acesso a uma compreensão da história. Por exemplo, se a gente pega a Shoah, que é o genocídio judeu, a memória dos sobreviventes, né, a memória daqueles que conseguiram escapar das câmaras de extermínio, né, dos campos de trabalhos forçados, ela foi preponderante para a composição de uma narrativa que o poder nazista quis apagar, quis que se tornasse esquecida. Tem um documentário que se chama justamente Shoah, é um documentário do Claude Lanzmann, que é de 1985, e ele mostra que os cadáveres das vítimas do nazismo, que no princípio eram enterrados em valas comuns, passaram a ser incinerados, passaram a ser queimados, num movimento que não era apenas de ocultação de provas, mas principalmente de um apagamento da história daquelas pessoas, um apagamento do horror pelo qual elas viveram. Se a gente pensar num exemplo mais próximo nosso, a tragédia de Mariana, por exemplo, as memórias pessoais e coletivas dos mortos e sobreviventes, ela pode servir de um material que dê conta não apenas do que aconteceu antes da tragédia, né? Mas, sobretudo, ela pode ajudar, essas memórias podem auxiliar para que se projetem estratégias de uma justiça de reparação. Então, embora o Halbach ele despreze a memória como documento, e aqui eu peço que vocês retornem lá para o início da minha fala, para a gente perceber que se a memória não é um documento totalmente confiável, a memória é sim um grande material simbólico, né, e estratégico para que a gente possa sobreviver a os grandes horrores da história. Contar uma história pela dimensão da memória pode ser um fato desagregador. Se a gente tomar esses dois exemplos, o exemplo do genocídio judeu e o exemplo de Mariana soterrada por um mar de lama, né, a gente aceita também que a memória, ela, além de poderosa, no sentido concreto, a gente aceita que a vida pode ser reelaborada, que a vida pode ser reescrita com suas luzes e com suas sombras. A gente aceita que o real não é uma placa uniforme,
mas que o real é um mosaico de muitos cacos, de muitos fragmentos, de muitas coisas que se agregam. E a gente aceita também que a memória ela tem suas próprias armadilhas. Sabe quando a gente tem certeza que viveu uma coisa e não viveu? Quando de tanto a nossa mãe ou a nossa avó ou o nosso padrinho falar de um acontecimento, você tem certeza que aquilo foi parte da sua vida, mas não foi, foi da vida do outro? Essa é uma das armadilhas da memória. Há uma pensadora norte-americana que eu gosto muito, chamada Susan Sontag, que ela diz que se não é possível retirar os outros do inferno, é possível, por outro lado, ampliar a compreensão do sofrimento alheio por meio das imagens com que o indivíduo e a sociedade se cercam, para compartilhar dessa forma de uma certa noção ou consciência da maldade humana. Ela fala disso num livro que eu gosto muito e recomendo fortemente para pessoas de todas as idades, que se chama Diante da Dor dos Outros. Nesse livro, essa autora ela vai pensar a partir de imagens de guerra, da Primeira Guerra Mundial e outras imagens, né? Imagens que ela coloca nesse lugar de diante da dor do outro, né? Essas imagens dolorosas da humanidade, e ela diz que talvez a diluição dessas imagens elas possam diminuir a força do seu impacto sobre nós, ou não. Não há um consenso sobre isso. Por exemplo, quando a gente vê imagens de tragédias, imagens da guerra no Oriente, imagens de crianças em bombardeios, o que é que isso mobiliza dentro da gente? Talvez isso torne as imagens mais fracas, porque a gente acaba se acostumando com a dor do outro, ou talvez isso nos leve à indignação. Esse livro dela é um estudo sobre esses movimentos. E ela diz uma coisa, e eu vou fazer uma citação agora desse livro, que eu acho muito pertinente para o fio que vai conduzir os nossos encontros. A memória, diz ela, é, de forma dolorosa, a única relação que podemos ter com os mortos. Portanto, a crença de que recordar constitui um ato ético é profunda em nossa natureza de seres humanos, pois sabemos que vamos morrer e ficamos de luto por aqueles que, no curso normal da vida, morrem antes de nós, avós, pais, professores e outros amigos. Insensibilidade e amnésia parecem andar juntas, mas a história dá sinais contraditórios no tocante do valor de recordar quando se trata do período muito mais longo que corresponde a uma história coletiva. Existe simplesmente injustiça demais no mundo, e recordar demais gera rancor. Fazer as pazes significa esquecer. Para reconciliar-se, é necessário que a memória seja imperfeita e limitada. Como as vítimas do nazismo podem se reconciliar com os territórios onde sofreram tanto? Como as vítimas da tragédia de Mariana podem continuar a habitar aquela cidade com toda a marca de dor? Como crianças que sofreram ataques em escolas podem continuar a frequentar a mesma escola? Essa é a pergunta. Né? E a Susan diz que isso só é possível porque a nossa memória ela é imperfeita e é limitada. Então, para a gente perdoar e para a gente se reconciliar,
A gente precisa, em alguma medida, esquecer. Mas a gente não pode simplesmente apagar o que aconteceu. Quando dizemos, diante das grandes tragédias individuais ou coletivas, que nós não esqueceremos, sabe? Essa frase é uma frase comum em passeatas, em cartazes. Dizemos, não esqueceremos. Nós estamos articulando a história e a memória. Quando diante de uma página em branco, a gente se propõe a escrever ficcionalmente ou não as nossas memórias ou as memórias dos outros, quando a gente se lança a escrever nossos diários, nossas cartas, nossas biografias ou biografias dos outros ou autobiografias, nós damos um novo destino, um destino mais plástico e mais moldável àquilo que é íntimo para a gente. Mas quando a gente se lança a escrever ficção histórica, e é isso que, de certo modo, eu vou querer de vocês, eu vou querer que vocês reflitam sobre ficção, sobre história, sobre memória, mas principalmente que vocês escrevam. A gente vai estar articulando de uma forma muito poderosa o que é vida e o que é documento. E a gente pode até se espantar de que coisas que para a gente parecem banais, parecem ínfimas, que essas coisas são de grande importância, de grande valor. É isso que interessa ao nosso curso, é a nossa capacidade de pegar esse enorme material simbólico e documental e dar a ele uma forma que interesse a ficção, uma forma que interesse a história e, principalmente, uma forma que interesse aos nossos afetos. Sejam bem-vindos ao curso de Braços Dados, História e Ficção.